Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de Marta e de Maria, que elas eram irmãs e que naquela época Jesus estava passando pela cidade delas, pelo povoado delas. Para ser mais específica, pela aldeia. Era uma aldeia que Jesus estava passando e Marta viu Jesus e pediu para Jesus se hospedar na casa dela. Então Jesus se hospedou na casa dela e acredito que deve ter ficado um bom tempo na casa dela. Marta, quando Jesus estava lá na casa dela, ela estava muito agitada. Ela estava muito estressada com tudo para fazer, com deixar a comida perfeita, provavelmente a mesa perfeita e tudo perfeito para Jesus. E ela estava muito estressada com isso, e principalmente quando ela viu que, na verdade, Maria, em vez de ajudar ela, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tem a dizer a ela. Então ela fala assim, basicamente chamando Maria de preguiçosa. Ela fala em Lucas 10:40. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Então ela ordenou. Então aqui eu acredito que ela já estaria bem estressada com a irmã, pensando, meu Deus, ela não tá vendo que eu tô aqui arrumando as coisas, me esforçando pra tudo ficar perfeito pra Jesus e ela lá sentada, sem fazer nada. Então eu acredito que se ela chegou a falar isso pra Jesus é porque ela tava muito estressada com a irmã dela, né, com a atitude da irmã dela, de ficar sentada sem fazer nada. Jesus responde: Marta, Marta, você ainda é quieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o que Jesus quer dizer aqui? Que servi-lo é muito importante. É importante servir Jesus, é importante manter o lugar que você está com Jesus organizado, harmonioso, é importante também. Porém, o mais importante é ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Maria escolheu a parte boa, né, que a Bíblia fala. Bom, a gente vê aqui que Maria escolheu a coisa certa para fazer, né? Sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem para dizer. Já Marta não, né? Não escolheu a melhor parte. E nessa história a gente tira duas lições muito importantes, né? A primeira é que ambas as coisas são importantes. Tanto servir a Jesus quanto estar com Jesus, estar aos pés de Jesus e falar com ele. As duas coisas têm o seu grau de importância alto. Porém, estar com Jesus, falar com Jesus tem que se sobressair, tem que ser a maior coisa, tem que ser a melhor coisa. Melhor não, tem que ser mais a nossa prioridade do que servir exatamente. E entra, né, no contexto de que a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida espiritual e nos nossos serviços, né, na igreja ou fora da igreja. A gente tem que ter equilíbrio, porque se a gente pesar muito em um, o outro vai folgar demais, né? E não é isso que Jesus quer, até porque Jesus, ele valoriza a profissão, a nossa profissão, a profissão que a gente escolhe, a profissão que a gente exerce. Ele valoriza como a gente serve na igreja, ele valoriza isso. Mas, igual ele disse, Maria ficou com a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Sentar, escutar ele, escutar o que ele tem para nos dizer, e o que ele tem para nos ensinar. Então, a gente tem que ter equilíbrio entre a nossa rotina espiritual e a nossa rotina do dia a dia. Porque senão, igual eu falei, um vai ficar embaixo do outro e não é isso que Deus quer, é o equilíbrio. E porque Deus não menosprezou Marta. Se vocês se repararem, Deus não falou, Marta, para de ficar arrumando a casa e senta aqui e me escuta, por favor, você tá fazendo algo que não é necessário. Jesus não falou isso, porque servi-lo é necessário e servi-lo é essencial. Então, ele não falou isso, ele só falou que a melhor parte era de Maria, que estava sentada ouvindo o que Jesus tinha para falar para ela. Né? E a gente tem que lembrar disso, que servir Jesus é muito importante, mas estar com Jesus é mais importante ainda. Essa foi a primeira lição. A segunda lição é que às vezes a gente foca muito em resolver coisas que só Jesus resolve. Só Jesus tem o controle. Não tinha necessidade de Marta estar lá louca, arrumando a casa, arrumando as coisas, arrumando isso, arrumando aquilo. E não tinha necessidade. Ela poderia só sentar e ouvir aos pés de Jesus. Então, ela tentou resolver uma coisa que não era tão importante para Jesus. Jesus não estava nem vendo. Não sei se estava bagunçado, provavelmente, porque ela estava arrumando. Então, provavelmente, mas Jesus não estava olhando para isso, ele não estava se importando com isso. Às vezes a gente foca nas coisas erradas, às vezes a gente tem que deixar a situação nas mãos de Deus, deixar Deus ter o controle da situação, para a gente não se preocupar tanto em fazer coisas que não tem necessidade. Que às vezes é muito melhor você sentar aos pés de Jesus, falar com ele, escutar o que ele tem para te dizer, do que correr atrás e ficar louco tentando resolver algo que realmente só Jesus resolve. Não compensa, não adianta.
E essa história passa em Lucas 10, né, do versículo 38 ao versículo 42, né? É uma história linda que nos fala que a gente tem que ter cuidado para não deixar a nossa rotina engolir a igreja, engolir o nosso devocional, engolir o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que orar por isso. E outra questão é a prioridade. Se a gente não der prioridade para Deus, a gente não vai conseguir fazer devocional, a gente não vai conseguir fazer nada, porque nossa rotina é muito intensa, ela é muito cheia de coisas. Então, se a gente ficar deixando para depois, a gente não vai fazer, a gente não vai, porque se a gente deixar para depois, o que você prefere? Sentar na sua cama e ler a Bíblia ou sentar na sua cama e ficar no celular até dar sono mesmo, quando você tá cansado? Você quer ficar olhando no seu celular, né? Então não compensa, não dá prioridade para Deus. E o nosso relacionamento fica abalado. A gente tem que ter equilíbrio na nossa rotina para conseguir dar atenção para ambas as coisas, né? Porque Jesus, como eu disse, ele também se importa com quem serve. Ele gosta de quem serve também, só que a gente tem que lembrar do que é o mais importante, de qual que é o mais importante, de qual que Jesus se agrada mais, que é estar com ele e ter um relacionamento com ele ali diário. Né? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a história de hoje, de Marta e de Maria. É uma história linda e é uma história que com certeza vai fazer você refletir, né? Me fez refletir também, e sobre prioridades, né, nas nossas vidas que a gente tem que dar. E espero que vocês tenham gostado. Curtam e se inscrevam. Tchau!